Olá, boa noite. Hoje estou aqui com a professora Janaína para fazer uma orientação quanto à avaliação interna. A professora Janaína ela trabalha aqui no Marcílio Dias, no terceiro semestre do EJA, atendendo a turma do EJA. Ela é professora de matemática e a gente está falando numa escola de litoral, né? É uma escola que a gente percebe nas evidências ali observada que teve bastante transferência, bastante desistência de alunos, e exclusão, até mesmo desistência, mas não foi assim desistência, é que os alunos fizeram o provão do EJA, a primeira, segunda etapa, e daí eles passaram e quando saiu o resultado, então alguns já não vieram mais então, participar das aulas, então por isso que teve essa queda ali na frequência dos alunos. A evidência então fixa, então professora, foi que ao analisar então o registro do RCO, as avaliações aplicadas lá no primeiro bimestre, tanto a avaliação 1 como a recuperação, a avaliação 12 e recuperação, é evidente que a turma de matemática, então essa turma que a professora trabalha, precisa de uma atenção especial. Por quê? Porque a gente está lidando com uma turma pequena, mas que apresenta um cenário preocupante dos alunos ativos. Dos alunos ativos, apenas um atingiu o desempenho satisfatório. 2 estudantes ficaram abaixo da média, mesmo após a recuperação. E um aluno simplesmente não participou de nenhuma avaliação. A maioria dos alunos tem um status de transferência, isso que eu acabei de falar, né? Desistência. Ou seja, 66% dos alunos ativos está abaixo do que seria esperado. Isso mostra que temos então uma defasagem importante nos conteúdos básicos. Eu estava olhando o conteúdo, também são conteúdos básicos, mas depois a professora pode explicar, né? Como as 4 operações, leitura de problemas e até noções sim, de tempo e medida que a gente usa no dia a dia. E para que a gente pudesse então ajudá-los na retomada então, desses conteúdos, né? A gente pensa então assim, como trabalhar com eles algumas questões assim que possam ajudar eles nessa recomposição dessa aprendizagem, tá? Eu tinha colocado aqui que a reunião, que essa orientação seria dia 24 de junho, mas essa semana foi bastante intensa, assim, e daí hoje deu certo da gente fazer então, tá? Daí essa orientação ela tem 3 momentos. Então, o primeiro momento, a professora está falando sobre como que foi, né? Como que eu quero entender da professora, assim, como que a professora trabalha as avaliações internas, né? Que a gente está falando de avaliação interna. Então, a gente falou sobre o objetivo então, do encontro, né? Então, olhar com atenção os dados que a gente tem em mãos, de uma forma concreta, que foi tirado do RCO, né? Então, uma coisa bastante concreta. Eu também vou colocar alguns escritores que, apesar do EJA a gente não fazer avaliações externas, os professores trabalham os escritores sim, porque quando o professor pega lá o conteúdo do RCO, do regular, algumas aulas trabalham os escritores, então a professora trabalha o escritor também, por isso que eu coloquei alguns escritores ali também, tá? Mostrando com clareza, porque então a turma foi priorizada. Isso. Então, um dos escritores que a gente vê ali é o escritor D14, que fala sobre operações com números naturais. O D20 trabalha com problemas com unidade de medida. E o D22, interpretação de dados em gráficos e tabelas. São esses 3 escritores que eu peguei, então, para a gente falar um pouquinho, tá? Para o segundo momento, então, a gente ir conversando, mas assim, pontuar, né? Eu levantei 3 perguntas, porque também para a gente daí ser mais objetivo na nossa análise, e eu coloquei então 3 perguntinhas ali para a gente fazer alguns questionamentos, né? Então, a primeira, eu coloquei assim, as avaliações internas estão mesmo conseguindo mostrar o que os alunos sabem e onde eles têm dificuldade, professora? O que a professora acha? Sim, eu acho que no primeiro momento, né, para a gente fazer essa análise, para a gente ver, né, como que o aluno está se saindo, nada melhor do que a gente fazer uma avaliação diagnóstica de começo, né, para ver o que ele sabe, o que não, como você falou, tem os escritores que
é fundamental eles saberem, né? Principalmente os números naturais, as 4 operações, e eu vejo assim que alguns ainda têm uma defasagem grande quanto a esses conteúdos. Então a gente sempre tem que estar retomando, né? Esses conteúdos para poder avançar, porque senão você não vai conseguir com que o aluno avance. Tá? Então, as avaliações internas sim, são muito importantes por conta disso, para a gente até mesmo saber qual é o conhecimento do aluno. Tá? Então, qual a defasagem dele, para a gente trabalhar mais naquilo que a gente vê que eles precisam saber daí, né? Sim. Sanar essa dificuldade deles. Sim. E daí também o que dá para a gente reforçar, né, professora, é que alguns alunos ficaram tempo sem estudar também, sim, né? Bastante. E daí com isso, né, vem aí a gente vê, né, a defasagem grande. Então, por isso, a importância de a gente estar retomando esses conteúdos antes de tudo, né? Antes da gente dar continuidade aos outros conteúdos, né? E a retomada de conteúdo daí entra ali na recomposição da aprendizagem. Recomposição da aprendizagem. Sim. A professora Janaína também ela é pedagoga da parte da manhã, então ela também, por dentro, né, do tema de trabalhar a recomposição de aprendizagem, que sempre também vejo ela orientar os professores também quanto a isso, né? Daí o segundo questionamento que eu fiz é como trazer os escritores defasados do SAEP para a nossa realidade de sala, sem virar algo repetitivo fora do contexto. Eu acho que primeiramente para a gente, né, não fazer uma coisa repetitiva que sempre está sendo feita em sala de aula, fazer umas aulas diferenciadas, né? Uma aula mais prática, dinâmica, usar o que tem aí, né, que veio para colaborar, para ajudar com a aprendizagem dos alunos e facilitar a vida do professor, que é a tecnologia, né? E às vezes até um simulado, né, que foque bastante nesses escritores que vêm com defasagem, porque ali já sai, né, um percentual, o índice de maior erro ou acerto, né, dos alunos quanto às provas externas. Então dá pra gente ver com base nesses dados e trabalhar bastante com eles, daí esses escritores. Sim. E daí, a última que eu coloquei, o que podemos fazer para que a avaliação ajude os alunos a avançarem e não só serem classificados como capaz ou não capaz. Porque quando a gente faz uma avaliação o processo de avaliação educacional é isso, né? Ele classifica o aluno. Você é capaz, você avança. Você não é capaz, você fica nessa turma, né? Como que a gente poderia, então, ajudar o aluno a avançar? Eu acho que primeiramente é mostrar que eles sempre são capazes, né? Eu acho que basta eles quererem mesmo. Então, a gente colocar para eles várias oportunidades, né? Mostrar ali colocar várias estratégias, né, que sejam eficazes aí para a gente tentar fazer com que o aluno se saia bem. Realizar também, fora as avaliações, né, com eles, que ajuda bastante o professor em sala de aula ver o conhecimento, o grau do conhecimento do aluno, fazer o feedback também, para mostrar para o aluno onde ele errou, onde ele pode melhorar. Sim. E também onde ele acertou, porque sim, eu acho que em si, né, eu acho que você não pode mostrar para o aluno só o erro, mas também mostrar o acerto e os conhecimentos que ele tem. Sim. Né? Eu acho que esse é muito importante, para que assim ele possa rever o que ele está errando, né? Sim. E com isso ele vê que ele acertar. Sim. E o feedback é muito importante, porque às vezes a gente esquece de dado evolutivo. Evolutiva. E às vezes o aluno acha que acertou e errou. E às vezes acha que errou e acertou. E ele vai com isso, assim, né? Eu acho que assim, a importância do feedback, porque com o erro, a gente fala, né? Com os erros a gente acaba aprendendo, senão ele vai persistir no erro, porque a partir do momento que você não pontua e não coloca onde ele está errando, ele vai continuar com aquele erro, né? Sim. E eu acho que quando daí a gente acerta, uma das coisas que a escola faz, que eu acho bacana, não presentear, né? Porque não é uma moeda de troca, mas estimular o aluno, às vezes dar uma caixinha de bombom, porque foi, né, o melhor daquela turma, assim, porque daí isso incentiva, né? Isso incentiva, a gente precisa desse incentivo, tá? E no terceiro momento aqui que eu coloquei, professora, são alguns combinados que a gente pode fazer para a próxima, porque assim, como a gente está terminando o semestre, na próxima semana a gente já está terminando, né? O EJA também vai, ele vai junto, o calendário ele também corresponde com o regular, então a gente também está acabando o nosso bimestre, né? Mas esses alunos vão estar no outro semestre
partir de julho. Então a gente pode combinar algumas coisas assim, né? Se a gente, né, poder contribuir então com esse aprendizado do aluno. Então eu coloquei aqui, é combinado, né? Nada, ai, né? Assim, faça isso, não, é um combinado mesmo, né? Então eu pensei em assim, organizar um cronograma semanal de atividade focado nos escritores com menor desempenho, sempre usando situações do cotidiano da EJA, tipo como conta de mercado, receita, tempo de deslocamento, que são coisas assim, real, que eles utilizam no dia a dia, que eles utilizam no dia a dia, e trazer daí para medida ali, né, no descritor que fala sobre medida, que é o descritor 20, né, ou até mesmo um gráfico que fala, né, no descritor 22, sempre então trazer assim para essa parte aqui do cotidiano. Também eu pensei assim, professor, em aplicar no instrumento avaliativo variado com mais frequência. Não precisa ser aquela atividade a impressa mesmo, né? Às vezes quizzes, né? Quizzes assim é bacana, que daí já corrige na hora, já é né, um outro instrumento que também muda a percepção do aluno e o aluno também vai bem, né? A professora falou sobre a prática diagnóstica, que eu acho muito importante fazer diagnóstico, porque daí quando a gente faz a diagnóstica, a gente sabe onde vai parar. A gente tem isso hoje, a gente tem esse percentual, mas a gente vai superar ele, né? Daí ali você consegue ver o que você pode trabalhar melhor com o aluno, né? Sim. O que ele precisa saber. Sim. E daí também eu pensei assim, em montar um caderno de recomposição para ser usado em aulas de reforço ou como apoio individualizado, né? A gente tem o PMA, a gente trabalha com a turma da manhã e da tarde, o EJA não tem, então a gente tem que fazer um reforço junto com eles mesmo, né? E talvez esse caderno de reforço a gente poderia passar como tarefa de casa, né, para eles também, tá? Isso. E daí a proposta pedagógica que vão guiar o próximo trimestre seria, né, então inserir os escritores do SAEB, né, de maneira explícita e consciente, com sugestões também, tá? Promover a integração com professores de língua portuguesa, já que a dificuldade com leitura interfere na matemática também. Às vezes, uma aula interdisciplinar. Interdisciplinar, e reservar um momento do descritor, né, na semana, porque não vai trabalhar somente de escritor, tem os outros conteúdos também, né? Então, é uma semana lá, um dia da semana, uma aula da semana, explorar então aquele descritor específico, até eles entenderem, né, com profundidade e criatividade, tá? A gente já está acabando também, estou muito para as considerações finais, né? Então, eu só queria então falar, né? E a professora sabe disso, porque ela já dá há anos aula já para o EJA, e que o atendimento do EJA não tem que ser algo engessado. A realidade desses estudantes exige escuta, empatia, estratégias pedagógicas que façam da vida deles um sentido, que dê sentido à vida deles, né? Eu sempre falo para os professores assim, que eles podem ter o dia de qualquer jeito, mas aí quando eles vêm para a escola, eles não são adultos, eles são alunos, né? Isso é tão importante que você vê assim, parece um engajamento diferente, né, no rosto deles, assim. Parece que não tiveram um trabalho árduo, parece que, né, não cozinharam, as mulheres, né? Então, assim, é importante esse momento, a gente ter um momento leve, assim, com eles. E muitos também vêm já de trajetórias escolares interrompidas, né, por doença, trabalho, às vezes casamento, filhos, trocou de cidade, alguma coisa assim, interrompeu os estudos, mas eles estão, né, novamente aqui para a gente atendê-lo. E também a gente tem que traçar então os objetivos também ali da escola, seja a recomposição de aprendizagem ou seja alcançar as metas do SAEB, que a gente não trabalha o SAEB, né, com EJA, mas é preciso então começar assim com pequenas coisas, aquilo que a gente pode fazer mesmo, né? Mas assim tem uma intencionalidade pedagógica bem clara. Isso assim é bem importante, a intencionalidade, né? Eu tenho esse diagnóstico e eu quero alcançar aquele objetivo. Quando? Daqui 2 meses, daqui 3 meses, sempre pontuar assim, porque daí a gente consegue alcançar. Quando a gente pensa em um ano inteiro, daí a gente acha que tem um ano inteiro, e o ano inteiro passa tão rápido, a gente também não consegue, né, acompanhar daí. E isso, né, só é possível quando a gente trabalha assim, junto, né, o professor, a equipe pedagógica, a equipe pedagógica trabalha fazendo a busca ativa, né,
a merenda que é uma coisa gostosa. Então, tudo isso assim, faz com que o aluno se sinta também pertencente, né, à escola, né? E se sinta bem na nossa escola, que não queira faltar, né? Que não queira faltar, tá? Não sei se a professora queria falar alguma coisa. É bem isso que você falou mesmo, né? Eu acho que a escola ela tem que trabalhar no conjunto, né? Professor, equipe pedagógica, direção, para que as coisas saiam bem, né? O aluno realmente se sinta acolhido, que sinta vontade de ir para a escola e mostrar para ele que a educação é a porta de tudo, né? A importância na vida deles. Sim. Que por mais que eles estejam, né, tenham ali uma idade avançada, né, que nunca é tarde para eles terminarem os estudos e pensarem no futuro melhor. Sim, né? Sim. E que isso a gente consegue através da educação. Conseguimos. Né? Através da educação, através do ensino, assim, que a gente pode mudar, né? Mudar nosso destino. A gente sabe, a gente tem bastante exemplos de pessoas, né, que mudaram assim, né, no nosso meio, assim, que começaram, né, são alunos que foram nossos aqui da EJA, das APETs, que hoje estão se formando professores também, né, sim, que acharam que não poderiam, né, sim, e hoje estão aí, por mais que é um pouquinho mais tarde do que estão começando agora, mas que conseguiram através da educação de jovens e adultos, né, estarem melhores aí, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal também, né, porque eles têm uma nova visão, né, de tudo. Sim. Então tá, então eu estou encerrando por hoje também, quero agradecer muito a professora Janaína. A professora Janaína é uma companheira de anos também, que a gente também está há anos também no trabalho e na caminhada. Eu quero agradecer, Jana, tá? Obrigada, Deus abençoe.